Pronto, já está gravando. Bom, pessoal, vamos começar a aula de hoje fazendo uma rápida revisão do que a gente viu na aula passada, tá? Então, na aula passada a gente fez a introdução ao conteúdo de fluidos e eu falei basicamente, né, rapidamente, eu falei de três coisas que são importantes a gente ter em mente. O primeiro conceito que eu passei para vocês foi o conceito de densidade, tá? E a gente vai utilizar a densidade como sendo a razão da massa sobre o volume. Então, nas unidades do sistema internacional, essa grandeza, ela vai ter unidade de quilo por metro cúbico. E aí, essa densidade, ela dá ideia para a gente de quanta matéria tem em um determinado volume. E a vantagem da gente usar a densidade, né? Por que a gente faz uma pequena troca de variáveis físicas? É que a densidade, na maioria das substâncias, dos fluidos, né? Que você pode interpretar como sendo um fluido, todos os líquidos e todos os gases, certo? Na maioria dos fluidos, a densidade é uma grandeza que pode ser considerada constante. Outra grandeza que a gente também vai tomar como sendo constante para fluidos é a pressão. E a pressão vai ser dada pela força dividido por área. E em unidades do sistema internacional, isso aqui é Newton por metro quadrado, mas também pode ser chamado de Pascal, que é representado por PA, tá? Além das transformações de unidades que eu falei, que eu mencionei na aula passada, um outro ponto que é importante a gente lembrar é o chamado teorema de Stevin. E o teorema de Stevin, ele diz para a gente o seguinte: se eu tenho um fluido e quero saber qual é a pressão interna desse fluido, essa pressão ela vai ser função de uma pressão externa mais ρgh, tá? Ou seja, se aqui eu tenho um recipiente e esse recipiente ele está preenchido por um certo fluido, né? Aqui eu tenho o ar e aqui eu tenho a água. Então, se eu quero saber qual é a pressão interna dentro da água em um ponto P qualquer, essa pressão ela vai depender desse H, que ela vai ser função da profundidade do ponto que a gente está utilizando. Profundidade do ponto que eu estou observando, tá certo? Mas, nessa situação, isso também vai ser função da densidade, tá? Então, a densidade da água é quem a gente vai utilizar nessa equação. Agora, o teorema de Stevin, ele também é válido para uma situação onde eu estou dentro de um fluido, mas o ar, né, como é um gás, ele também é um fluido, então eu posso considerar também, deixa eu só botar aqui de outra cor, só para diferenciar, eu posso considerar também qual é a pressão em um ponto acima do nível do mar, por exemplo, que está a uma altura D. Agora, o D realmente é a altura, onde o H é profundidade, né? Só para a gente fazer essa distinção. Então, nessa situação, essa pressão ela vai ser a pressão de referência, que nesse caso é a pressão atmosférica, menos ρ do ar vezes G vezes D. Certo? Então, depende do ponto que você está analisando, né? E onde você está analisando é onde você vai tomar a densidade desse ponto, certo? Então, quando você está afundando em um fluido, você está aumentando a pressão, e quando você está subindo na atmosfera, você está diminuindo a pressão em relação a essa pressão atmosférica que a gente vai considerar como sendo a pressão ao nível do mar, tá certo?
E só para a gente deixar anotado, esse P0, eu estou fazendo como sendo a pressão atmosférica, e em uma situação de uma atmosfera padrão, ou seja, atmosfera estável, né, sem nenhuma perturbação meteorológica, enfim, nessa atmosfera padrão, essa pressão atmosférica ela tem um valor de 1,01 vezes 10 elevado à quinta Pascal, certo? Ou então, em outras unidades, isso corresponde a 1000 milibares, mas o milibar não é unidade do sistema internacional, então a gente vai continuar usando Pascal para manter todas as unidades no SI, tá certo? Deixa eu só salvar isso aqui, só para a gente manter a revisão fluidos. Só para eu jogar isso depois para vocês lá no Moodle, tá bom? Bom, então vamos continuar aqui nos slides propriamente ditos, tá? O teorema de Stevin, ele nos diz que a pressão em um ponto dentro de um fluido em equilíbrio estático, tá? Isso aqui é importante. Isso aqui é importante. O fluido tem que estar em equilíbrio, tá? Ou seja, o fluido está em repouso, tá? Isso é uma condição para que a gente aplique o teorema de Stevin. Com o fluido em repouso, essa pressão interna, ela vai depender dessa profundidade aonde você está querendo medir a pressão, certo? Então, basicamente, foi tudo isso que a gente viu na aula passada. Eu também coloquei uma lista de exercícios referente a esse assunto, se vocês quiserem dar uma olhada lá. E eventualmente, a gente vai fazer uma aula de exercício, tá? Só para colocar aqui que esse H está representando uma profundidade. Só para deixar isso bem claro. Tá? Então, nessa situação, o teorema de Stevin, ele me diz que a pressão, sendo função apenas dessa profundidade, ela não depende das características do fluido, além da sua densidade, né? Ou seja, não importa as dimensões horizontal do fluido, certo? Isso significa que se você tiver em um determinado nível, todos os pontos que estiverem no mesmo nível vão também apresentar a mesma pressão, certo? Bom, uma outra maneira da gente interpretar essa pressão, né, como a gente faz a medição da pressão, é utilizando um instrumento de medida chamado de barômetro. Tá? E os primeiros barômetros a serem construídos, né, os mais rudimentares, eles são feitos com coluna de mercúrio, por exemplo. Tá? Então, no barômetro, né, e aqui eu também aplico o teorema de Stevin, de certa forma, nesse barômetro eu vou proceder da seguinte forma. Eu vou colocar uma coluna de mercúrio, tá? Que é representado pelo Hg, né? O símbolo da tabela periódica do mercúrio é o Hg. Então, colocando uma coluna de mercúrio e fazendo com que a pressão dentro desse tubo de ensaio seja próxima a zero, né? Eu vou, de alguma maneira, diminuir muito a pressão interna. O que vai acontecer nessa situação é que a pressão atmosférica se encarrega de exercer uma força sobre o fluido, empurrando essa coluna de mercúrio para cima. Ora, se eu definir que pressão é força sobre área, então se eu estou aplicando uma pressão atmosférica, de certa forma, eu estou exercendo uma força sobre a área, né, sobre essa areazinha que está em contato com o meio externo, certo?
Então, dessa forma, eu estou aplicando uma força para fazer com que o fluido suba uma certa coluna, né? E agora, nessa situação, esse H vai ser realmente uma altura, que aí eu vou medir a pressão atmosférica em função da altura da coluna de fluido que a gente está colocando nessa situação, certo? E como o teorema de Stevin determina que a pressão em um determinado ponto, ela independe do recipiente, tanto faz eu ter a pressão atmosférica colocada nesse recipiente da figura A ou nesse recipiente da figura B, nas duas situações, se a pressão atmosférica for a mesma, tá? Esses níveis, eles também vão ser os mesmos, que vai depender apenas da pressão atmosférica, certo? E aí, consequentemente, lógico, o H vai ser o mesmo, tá certo? Na nossa atmosfera padrão, essa altura da coluna de mercúrio corresponde a 760 milímetros de mercúrio, tá? Então, essa a medida da pressão atmosférica é justamente esses 760 milímetros de mercúrio, tá certo? Ah, professor, mas se eu trocar o recipiente, se eu trocar o fluido que está dentro desse recipiente, o que é que acontece? Logicamente vai mudar essa altura, tá? Só para fazer uma comparação, para a gente ter ideia de densidade, a densidade do mercúrio, ela é igual a 13,6 gramas por centímetro cúbico, enquanto a densidade da água, ela é de 1 grama por centímetro cúbico. Ou seja, se eu troco um fluido mais denso por um menos denso, consequentemente, o que vai acontecer é que essa altura vai mudar, certo? Né? Se a gente olhar aqui para a equação, a pressão atmosférica é função da densidade do fluido. Se eu trocar o fluido, consequentemente, o H também vai mudar, tá? Fazendo essas contas, né, fazendo esses cálculos, pegando o valor da pressão atmosférica que a gente já conhece em Pascal, bora fazer essa conta aqui rapidinho. Deixa eu tirar isso aqui. Eu quero saber o seguinte, se eu tenho um recipiente onde, nessa parte aqui de cima, eu coloco uma pressão igual a 0 Pascal. Vou colocar esse recipiente dentro de outro recipiente com água, né, como estava lá na figura. E aqui eu tenho a pressão atmosférica empurrando o fluido para cima, tá? Dessa forma, né, só representar assim, que aqui eu tenho toda essa camada de fluido, tá? Nessa situação, eu quero descobrir qual é essa altura H de água que corresponde à pressão exercida pela pressão atmosférica, né? Ou seja, essa coluna H, ela vai igualar, essa altura de coluna de água vai igualar a pressão atmosférica, sabendo que a pressão atmosférica tem um valor de 1,01 vezes 10 elevado à quinta Pascal. Então, essa pressão atmosférica, né, da equação do teorema de Stevin, ela se resume à densidade da água vezes a gravidade vezes a altura. Então, a minha altura de coluna vai ser a pressão atmosférica dividido pela densidade da água vezes a gravidade. E aqui, pessoal, só por simplificação, vamos pegar a gravidade mesmo como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Substituindo todos os valores, a gente vai ter a pressão atmosférica de 1,01
vezes 10 elevado à quinta, dividido pela densidade da água, que eu quero colocar no sistema internacional, tá? E aí, só para a gente fazer uma lembrança, de novo, a densidade da água, eu acabei de escrever que ela é, densidade da água, eu escrevi que ela é 1 grama por centímetro cúbico. Só que essa unidade de grama por centímetro cúbico, ela não está no sistema internacional, tá? A densidade da água no sistema internacional, ela é de 1.000 quilos por metro cúbico. E eu mostrei na aula passada como é que a gente faz essa conversão. Se vocês tiverem alguma dúvida, dá uma revisada no vídeo que eu coloquei lá no YouTube, tá certo? Então, aqui vai ficar simplesmente 10 elevado à terceira vezes a gravidade aproximada de 10, né? Vai ficar só 10 à quinta em cima, dividido por 10 à quarta. Então, a altura da coluna de água que eu teria que ter nessa situação, né, colocando a pressão igual a zero na parte de cima desse tubo, eu teria que ter uma altura de 10 metros para isso equivaler, né, isso ser equivalente à pressão atmosférica. Tá certo? Isso significa dizer o seguinte, que uma altura de 10 metros de água exerce a mesma pressão do que a pressão atmosférica, tá? Então, se você está numa situação, né, aqui está o ar e aqui está a água, né, vamos colocar a água do mar, por exemplo, aqui tem uma pequena variaçãozinha de densidade, mas ignora isso, por exemplo. Aqui em cima, né, nessa situação, eu tenho a pressão atmosférica. Se você mergulhar aproximadamente 10 metros, você está somando mais uma pressão atmosférica sobre o seu corpo, se você estiver mergulhando aqui, né? Certo? Então, você está, pelo teorema de Stevens, essa pressão, deixa eu fazer aqui, essa pressão aqui seria a pressão atmosférica mais a altura da coluna de água, né, correspondendo a 10 metros, isso daria mais uma pressão atmosférica, ou seja, a 10 metros d'água, a 10 metros de profundidade, é como se você estivesse somando mais uma atmosfera terrestre a esse ponto. Ok? Até aqui, alguma dúvida, pessoal? Deixa eu só ver aqui o chat. Edivar, no Moodle, sempre eu estou colocando, deixa eu abrir aqui, estava vendo as provas, mas deixa eu ver aqui, ó. Sempre eu estou colocando no Moodle os vídeos das aulas, ó. Por exemplo, na tópico 9, a aula de hoje, no tópico 8 está aqui o vídeo da aula passada, tá? Esse aqui é um link, já vai direto para a aula que eu tô me referindo, certo? Eu nem sei se eu coloquei nome no canal, nem faço ideia, tá? Ah, pronto, a Letícia já respondeu. Beleza, obrigado, Letícia. Vamos em frente. Vamos em frente. Bom, uma outra maneira da gente medir a pressão, né? E aqui eu posso medir a pressão interna de um tanque contendo um certo gás, por exemplo, seria usando um manômetro, tá? E aí, nessa situação, também é uma aplicação do teorema de Stevens, esse gás confinado dentro de um tanque, as suas moléculas em movimento vão se chocar, né, e vão causar uma certa pressão. A tendência da pressão interna vai ser empurrar essa coluna de fluido para cima. E aí, nessa situação, eu poderia determinar a pressão manométrica do gás, ou seja, determinar qual é a pressão do gás, fazendo com que ela se iguale
a pressão atmosférica mais a pressão dessa coluna de líquido, né? Então, para isso, eu preciso saber qual é a densidade desse fluido que eu estou utilizando, tá? Então, dessa forma, né, uma outra situação seria a gente definir uma pressão manométrica. Aqui eu preciso saber qual é a densidade do fluido. Então, dessa maneira, eu vou definir uma pressão manométrica como sendo a pressão descontando a pressão atmosférica, ou seja, eu quero saber qual é apenas o termo que está relacionado com a altura da coluna de fluido que eu estou avaliando, tá? Então, aqui dessa forma, a gente está vendo somente a contribuição para a pressão dessa altura de fluido. E aí você pode interpretar da seguinte forma. Aqui, né, eu estou verificando a seguinte situação. O tanque, né, a parte externa do tanque, ele também está sob o efeito da pressão atmosférica. Então, para todos os efeitos, quem está segurando esse gás dentro do tanque é apenas essa coluna de fluido que a gente está observando aqui, certo? Então, seria uma interpretação para pressão manométrica, né? Mas aí a gente pode definir essa pressão manométrica como sendo a pressão total ou absoluta, pressão total ou absoluta, menos a pressão atmosférica, tá? Tem hora que eu vou desenhar e só faço piorar as coisas. Prefiro o outro. Tá, aqui eu tenho pressão atmosférica. Ok? Então, dessa forma, a gente está avaliando, né, só qual é a contribuição da altura da coluna de fluido que eu estou observando. Essa parte, pessoal, né, fazer a distinção entre pressão total e absoluta da pressão atmosférica, a gente tem que ter muito cuidado na hora de realizar a resolução de exercícios, certo? Porque em algumas situações, a questão pede a pressão exercida somente pelo fluido. Então, quando ela fala somente pelo fluido, você já não vai considerar somente pelo líquido, certo? Quando ele está pedindo a pressão do líquido, eu estou falando de pressão manométrica. Por quê? A pressão causada pela atmosfera, também é uma atmosfera composta por gases, também é um fluido, né? Um gás também é um fluido, mas se eu estiver pedindo somente a pressão do líquido, eu estou falando de pressão manométrica, atmosférica, tá? Então, tomem esse cuidado de fazer a interpretação correta do que a questão está pedindo, porque às vezes é uma palavrinha que faz todo sentido, né? Muda completamente o sentido da pergunta, da questão. Ok? Vamos em frente. Bom, uma das aplicações de fluidos, né, é o caso do princípio de Pascal. E aqui eu vou explicar para vocês qual é o funcionamento de um macaco hidráulico, por exemplo, tá? No princípio de Pascal, ele diz o seguinte, né? Um dos princípios de Pascal, né? O primeiro que eu quero mencionar, que eu já falei com vocês na aula passada, é que, por exemplo, um ponto qualquer, vamos pegar essa mesma figura, tá? Um ponto qualquer dentro de um fluido, ele vai sofrer a pressão desse fluido, né? Se você está olhando para um ponto, ele vai sofrer a mesma pressão
em todas as direções, tá? Então, dessa forma, esse ponto P, ele está sofrendo a pressão em todas as direções, tá? Esse é o fato pelo qual a gente está sofrendo a pressão atmosférica, né, de 10 elevado à quinta Pascal, mas a gente não está sofrendo essa força, né, a todo instante, porque essas forças estão se anulando mutuamente em todas as direções. Um outro ponto importante com relação ao princípio de Pascal é o seguinte, que se eu tenho um recipiente que está confinado, tá, e eu aplico uma pressão externa a esse fluido, essa pressão externa, ela é transmitida integralmente a todos os pontos do fluido, tá certo? Então, isso se aplica, né, a situações para fluidos incompressíveis. E um fluido incompressível é aquele que não muda de volume quando é aplicada uma dada pressão, tá? Na grande maioria dos casos, a gente pode fazer a comparação de que líquidos são incompressíveis, enquanto gases são mais compressíveis, tá? Então, um exemplo aqui, a água ela vai ser um fluido incompressível. Se você aumentar a pressão, você não está variando o volume. Alguém queria falar aí? Qual foi a dúvida, Letícia? Desculpa. Pessoal, é o seguinte, como eu estou apresentando o slide do PowerPoint, eu não estou vendo a tela de chat de vocês, tá? Então, se vocês quiserem, tiverem alguma dúvida, pode abrir o microfone, pode perguntar, não me incomodo nem um pouco de vocês me interromperem, tá certo? Qual foi sua dúvida, Letícia? Tá, anota, qualquer coisa anota aí o que tu tiver com dúvida, no final da aula a gente conversa, tá bom? Então vamos ver aqui o seguinte, como é que eu faço, por exemplo, para aumentar a pressão externa sobre um fluido? Uma das maneiras é colocar esse fluido em um recipiente que compõe um êmbolo, tá? Ou seja, essa parte azul aqui, ela é móvel, ela pode subir e descer conforme eu estou aumentando ou diminuindo a massa que eu estou colocando sobre esse pistão, certo? Então, dessa forma, eu consigo aumentar a pressão no fluido conforme eu aumento a quantidade de bolinhas de chumbo que eu estou colocando aqui. Se eu estou variando a massa, né, eu estou aplicando uma força-peso sobre esse pistão que possui uma certa área de seção transversal, tá? E aí eu tenho que a pressão sendo força sobre área, na hora que eu estou aumentando a quantidade de bolinhas de chumbo nessa caixa aqui em cima, eu estou exercendo pressão sobre o líquido, tá? E essa pressão, ela é passada integralmente a todos os pontos do fluido, certo? E também as paredes do recipiente, tá? E a gente pode verificar o seguinte, se eu tenho do meu teorema de Esteve, eu tenho que a pressão depende da pressão externa mais ρgh, onde o H é a profundidade do ponto que eu estou avaliando, a densidade, que é o ρ,
não vai mudar, a densidade não vai mudar, e a profundidade do ponto que eu estou avaliando também não muda. Então, qualquer aumento na pressão externa vai ser passado integralmente para dentro do fluido, tá? Como Professor, consequência... Oi. professor, esse pezinho aí antes do G é o que é? Densidade, é? Densidade. E o G é Tá? gravidade, né? O senhor Isso. falou os dois densidade. Ah, tá certo. Assim. Não, aqui é densidade e gravidade. Eu falei densidade 2 vezes, foi? Foi aí eu fiquei na dúvida se era outra densidade. Ah, então foi falha nossa. Peraí, deixa eu só escrever aqui a equação. Pressão externa. E aqui eu tenho densidade, gravidade e profundidade, tá? Que vem lá do Teorema de Esteve. Densidade, gravidade e o H que eu estou fazendo aqui é a profundidade. Certo? E aí, nessa situação, qualquer aumento de pressão externa vai ser passado integralmente a todos os pontos do fluido. Como aplicação desse teorema, desse princípio de Pascal, a gente tem aplicação direta no caso do macaco hidráulico, tá? Então, o macaco hidráulico, ele serve para quê? Tá? Ele serve para diminuir uma força de entrada para fazer com que eu tenha, nessa situação, eu tenha uma força de saída grande o suficiente, por exemplo, para suspender um carro. Né? Isso aqui é usado em postos de gasolina, por exemplo. Tá? Dessa forma, tá? Se o sistema ele é hermeticamente fechado, ou seja, não tem nenhum vazamento, nem nada, ele tá funcionando perfeitamente, a pressão que eu faço de um lado, ela é transmitida integralmente ao longo de todo o fluido, né, que nesse caso é um óleo, fazendo com que eu tenha a força sendo aplicada em outro ponto, tá? Então, nessa situação, a pressão exercida sobre o fluido nessa parte de entrada vai ser exercida sobre o pistão na parte de saída. Então, a pressão de entrada é igual à pressão de saída. Tá? E aí, lembrando novamente que pressão é força sobre área, conhecendo essas áreas dos pistões, a área de entrada e a área de saída, eu posso determinar uma relação entre as forças. Conhecendo as áreas, eu posso determinar uma relação entre as forças, tá? Agora, também como consequência do princípio de Pascal, o que a gente vai ter é que o êmbolo de entrada, ele vai ter que percorrer uma distância bem maior em relação ao êmbolo de saída, tá? Dado que, nessa situação, você, lógico, tem que manter o volume constante, certo? Então, na situação onde eu determino que as pressões são iguais, eu consigo, a partir do conhecimento das áreas, eu consigo determinar uma relação entre as forças, tá? Seria a força de entrada sobre a área de entrada é igual à força de saída sobre a área de saída, tá? E como esse fluido se mantém a um volume constante, a gente tem também, né, eu posso determinar também uma relação entre as distâncias percorridas por cada um dos dois êmbolos, tá? Então, o êmbolo de entrada, ele vai ter que percorrer uma distância bem maior do que o êmbolo de saída, porque o volume do óleo, né, o volume do fluido, é mantido constante. Ok? Vamos em frente. Tá? Então, aqui é só explicando, né, a equação. Então, no macaco hidráulico,
a força aplicada ao longo de uma distância pode ser transformada em uma distância maior, tá? Sendo que essa força maior, ela é aplicada a uma distância menor, justamente por conta da relação entre as áreas, tá certo? Bom, vamos em frente mais uma vez e vamos aplicar isso em um exercício. Deixa eu trazer aqui para outro programinha, fica melhor da gente trabalhar. Deixa eu salvar isso aqui. Vamos aplicar esse conceito aqui. Pronto. A situação que a gente tem é a seguinte. Caso, né, do macaco hidráulico, eu tenho um dispositivo que pretende levar um carro de massa de 1.000 quilos, tá? Então, vamos anotando os valores. A massa do carro é de 1.000 quilos. Ele vai ser elevado a uma altura de 3 metros. Para isso, eu vou aplicar uma força sobre o êmbolo 1, tá? Como está indicada na figura, e o carro sobe lentamente em movimento uniforme. Nessa situação, as áreas dos êmbolos 1 e 2 valem, respectivamente, 1 e 10 metros quadrados. Então, aqui eu tenho uma área de 1 metro quadrado e aqui eu tenho uma área de 10 metros quadrados. Pronto. Desprezando a ação da gravidade sobre os êmbolos e sobre o óleo, tá? E também desprezando os atritos e a compressibilidade, ou seja, estou trabalhando com um fluido ideal, né, que é um fluido incompressível, e eu estou desprezando também os atritos, eu quero saber qual é a intensidade da força 1. Bom, nessa situação, o carro que possui uma certa massa, ele também vai apresentar uma certa força-peso, e, devido a ele estar colocado no macaco hidráulico, eu vou colocar sobre esse carro, eu vou fazer ser aplicada uma força F2 para cima, que é a força que está sendo transmitida ao longo do óleo, né, e ela foi ampliada em relação à força F1, tá? O fato dele subir em movimento constante, isso significa que ele não tem aceleração, então eu posso simplesmente dizer que a força F2 em módulo, ela vai ser igual à força peso, certo? Então aqui eu tenho, do Teorema de Pascal, eu tenho a força 1 sobre a área 1 é igual à força 2 sobre a área 2. Então, a força 1, ela vai ser a área 1 vezes a força 2 sobre a área 2. Então, a minha força 1, ela é igual à área 1, que é 1 metro quadrado, a força 2, que é a força peso, que é massa vezes gravidade, a massa 10 elevado à terceira, a gravidade igual a 10, tudo isso dividido pela área 2 de 10 metros quadrados. Cancela os 10, então a força que eu tenho que aplicar no êmbolo 1, ela é igual a 10 elevado ao cubo em newtons, certo? Agora veja o seguinte, a força-peso, né, que eu só... Peraí, deixa eu só escrever de outra forma. Força-peso, que é massa vezes gravidade, aqui, 10 ao cubo vezes 10, isso dá 10 elevado à quarta. Então, note que eu diminuí a força que eu precisei por um fator de 10. E esse fator de 10 é justamente a razão entre as áreas, tá? A área 1 vale 1, a área 2 vale 10. Então, a razão entre os dois também é um fator de 10, certo? Bom, agora vamos ver o seguinte, aqui só para lembrar os conceitos que a gente já viu
nas aulas passadas? Qual foi o trabalho da força que o dispositivo aplica no carro e qual é o trabalho da força F1? Bom, aqui é a letra A, aqui é a letra B, tá? Se eu quiser saber qual é o trabalho que o dispositivo aplica sobre o carro, bom, esse trabalho, ele vai ser a força F2 vezes a altura, né, vezes o deslocamento sofrido, que no caso ele fez com que o carro subisse 3 metros. Então, o trabalho é igual a F2, que é 10 elevado à quarta, que é o peso, vezes a altura de 3, então esse trabalho é de 3 vezes 10 elevado à quarta, e isso está medido em joules. Agora, qual foi o trabalho de F1? O que vocês acham? Tem que ser o mesmo? Necessariamente ele tem que ser o mesmo, tá? Aqui eu estou levando em consideração um sistema, como ele está dizendo, que eu vou desprezar a ação da gravidade, vou desprezar os atritos, vou desprezar a compressibilidade, consequentemente eu estou fazendo esse sistema como um sistema ideal, onde eu não vou ter perda de energia. Então, o trabalho feito por F1 necessariamente tem que ser igual ao trabalho feito por F2. Então, resta agora saber o seguinte: qual foi a distância percorrida pelo êmbolo 1? Bom, a gente tem que ver o seguinte: eu posso tirar uma relação, levando em consideração que o volume se mantém constante, eu posso ter uma relação que a área 1 vezes a altura 1 é igual à área 2 vezes a altura 2, tá? Como consequência do princípio de Pascal. Então, a área 1, a questão diz que é 1, a área 2 é igual a 10 metros quadrados, e a altura 2 foi uma altura de 3 metros, então, o pistão 1, ele tem que se deslocar de 30 metros para fazer com que o carro suba 3 metros nessa situação. Então, agora, se eu quiser saber o trabalho de F1, é igual a essa força vezes o deslocamento sofrido por esse pistão, tá? Então, o trabalho de F1, ele vai ser igual a F1, que é 10 elevado à terceira, vezes 30, que é a altura que ele percorreu. Então, esse trabalho é 10 elevado à quarta joules, e ele tem que ser necessariamente igual ao trabalho da força F2, porque eu estou levando em consideração que esse sistema todo é um sistema conservativo, porque não tem atrito, porque não tem dissipação de energia de forma alguma, tá certo? Aula 9, exemplo 1. Ok? Alguma dúvida? Vamos lá. Bom, vamos ver agora a parte de empuxo. Eu mencionei com vocês que o princípio de Pascal determina que se você tem um ponto dentro de um fluido, esse ponto, ele está sofrendo, né, se eu tiver um ponto qualquer dentro de um fluido, esse ponto qualquer, ele está sofrendo a mesma pressão em todas as direções. Só que o princípio de Arquimedes, né, e a gente também pode chamar isso de empuxo, ou então força de flutuabilidade, tudo isso é a mesma coisa, tá? O princípio de Arquimedes, ele me diz o seguinte: se eu tenho um corpo extenso, tá? E agora eu não estou mais olhando para um ponto, já estou olhando para um corpo de dimensões significativas, certo? Então, um corpo extenso, imerso dentro de um fluido, ele vai sofrer uma força de flutuabilidade
que sempre aponta para cima, e essa força a gente comumente chama de empuxo, tá? E essa força tem módulo igual ao peso do fluido que foi deslocado, tá? Agora, por que essa força sempre aponta para cima? Vamos pegar aqui essa figura. Se eu tenho um corpo extenso e ele tem dimensões maiores do que um ponto, naturalmente, eu posso traçar dois níveis em relação a essa figura. O nível 1 vai ser essa altura do ponto mais alto do corpo extenso, enquanto o nível 2 vai ser essa altura do ponto mais baixo desse corpo extenso, certo? Se você tem diferença de nível, aqui eu tenho uma profundidade 1, e aqui eu tenho uma profundidade 2, se você tem diferença de nível, você também tem diferença de pressão. Então, para um corpo extenso, certo? Nessa situação de um corpo extenso, a pressão em um ponto 1 aqui em cima vai ser menor do que a pressão em um ponto 2 lá embaixo, certo? E essa diferença de pressão ocasiona, naturalmente, uma força resultante que aponta para cima. Como a pressão embaixo é maior do que a pressão em cima, eu vou ter uma força resultante que aponta para cima, que eu vou chamar de empuxo, certo? Esse empuxo, sendo calculado como sendo o peso do fluido deslocado, essa força de empuxo, né, a gente pode colocar como sendo a massa do fluido vezes a gravidade, mas eu posso brincar um pouquinho com essa equação. E aí eu tenho que se a densidade é igual à massa sobre o volume, a massa é igual à densidade vezes o volume. Mas, leva em consideração aqui o seguinte, essa massa que eu estou observando é massa do fluido, tá? Então, a minha força de empuxo, ela é igual à densidade do fluido vezes o volume submerso do corpo vezes a gravidade, tá? Então, aqui, é bom fazer essa observação, certo? Aqui eu tenho densidade do fluido, e aqui eu tenho volume submerso. Isso significa dizer o seguinte, você tem que olhar somente para a parte, o volume que está abaixo da linha de separação entre o ar e a água, tá? Então, poderia pegar uma situação, por exemplo, deixa eu desenhar aqui. Eu já salvei, já, tá? Então, vamos pegar aqui a seguinte situação. Se eu tenho dois recipientes que contêm água, tá? Aqui eu tenho ar e aqui eu tenho água. O volume submerso de um objeto que está completamente embaixo d'água, tá? Nessa situação aqui, o volume submerso é igual ao volume total do objeto, tá? Mas, em algumas situações, você pode ter uma condição de flutuabilidade onde o objeto ele está flutuando com parte dele para fora da água e parte para dentro. Então, esse volume submerso vai ser somente essa parte que está dentro d'água, tá? Aqui eu vou ter o meu volume submerso, o volume que está embaixo d'água, submerso. E aqui em cima a gente chama de volume emerso, tá? Que está fora da água, tá? Só para fazer essa observação. Ok?
Então, dessa forma, eu posso determinar algumas condições de flutuabilidade fazendo uma comparação da força de empuxo com a força-peso, certo? Na hora que você tem um objeto que tem bastante massa, ou seja, um peso bem significativo, e um volume pequeno, tá? Isso faz com que a força, como a força de empuxo, ela é diretamente proporcional ao volume submerso, tá? Se o objeto tem muita massa, mas ele apresenta um volume pequeno, tá? Isso vai fazer com que a força-peso seja maior do que a força de empuxo, tá? Então, na situação onde a força-peso é maior do que a força de empuxo, o objeto ele vai afundar, tá? Na hora que você pega um objeto que tem uma densidade diferente, ou seja, ou que tem um volume bastante significativo, eu posso pegar uma situação onde a força de empuxo, sendo bem maior do que a força-peso, isso vai fazer com que o objeto flutue, tá? E é por conta dessa força de empuxo que você tem a... Desculpa, pessoal, tem hora que a garganta está começando a querer falhar. É por conta dessa força de empuxo que você tem navios cargueiros transatlânticos e tudo mais conseguindo flutuar sobre a água, tá? Eles possuem uma massa gigantesca, mas em compensação, eles também conseguem deslocar uma grande quantidade de água, tá? Por conta do formato do casco do navio, ele é feito, projetado, né, para que o volume deslocado, o volume de água deslocado seja o maior possível, para fazer com que essa força de empuxo também seja bastante significativa. Tá certo? Bom, para a gente finalizar essa parte de empuxo, uma outra grandeza física que a gente tem que levar em consideração é o chamado peso aparente, tá? Quando você está dentro d'água, você tem a sensação de estar mais leve, justamente por conta, né, vamos supor que você está aqui dentro da água, e eu sempre desenho um pouco ruim, tá? Se você está dentro da água, nessa situação, você tem uma certa força-peso, que é massa vezes gravidade, mas o fato de você ser um corpo extenso, deslocar uma certa quantidade de fluido, faz com que surja sobre você uma força de flutuabilidade, ou então força de empuxo, certo? Então, o seu peso aparente, ele é determinado pela diferença entre o peso e a força de empuxo, tá? Por isso que você tem a sensação de conseguir, a sensação de estar mais leve e conseguir boiar, flutuar dentro da água, é justamente por conta dessa relação entre peso e empuxo. E como a força de empuxo, ela é função da densidade do fluido, que aqui, vamos supor que não está mudando, né? Vamos atribuir que a densidade é constante, né? Lógico. Então, se a densidade é constante e o volume submerso é quem eu posso variar, né? Dado que a outra unidade é a gravidade, você pode fazer a seguinte brincadeira. Tenta boiar na água com braços e pernas abertos. Provavelmente você vai conseguir flutuar. Agora, tenta boiar encolhendo braços e pernas. Nessa situação, provavelmente você vai afundar, porque na hora que você está abrindo e fechando os braços, você está variando a quantidade de água que você está deslocando, você está mudando esse volume submerso, certo? Então, essa grandeza, né, esse volume que faz variar, né, que faz mudar essa força de empuxo, ok? Vamos aplicar isso em um exercício.
Pessoal, se eu estiver indo muito rápido, avisa, tá? Mas eu tenho a tendência a acreditar que sempre quando a gente faz um exercício, as coisas ficam um pouquinho mais claras, tá? Vamos ver aqui o seguinte. Posso ir em frente? Tá todo mundo acompanhando? Vamos lá. Eu tenho um bloco de madeira, né, um bloco de qualquer coisa, que ele tem uma densidade de 800 quilos por metro cúbico, ele está flutuando em um fluido que tem uma massa específica, e aqui eu também já expliquei para vocês que massa específica, quando a gente está falando de fluido, eu posso comparar isso muito bem com a densidade. Opa. Certo? E aí esse fluido tem uma massa específica de 1.200 quilos por metro cúbico. O bloco tem uma altura total de 6 centímetros e eu quero saber qual é a altura submersa do bloco, ou seja, eu quero saber só qual é a altura que a parte que está dentro da água está sendo representada aqui. Certo? Eu quero saber só qual é a altura da superfície de separação entre o ar e a água até a base do bloco aqui. Tá certo? Nessa situação, pessoal, esse bloco, ele está flutuando, certo? Quando ele estiver flutuando, eu vou ter a força-peso sempre apontando para baixo, mas eu vou ter também, sendo aplicada ao centro de massa desse objeto, eu vou ter uma força de empuxo apontando para cima, tá? O empuxo sempre aponta para cima, assim como o peso sempre aponta para baixo, tá? Então, aqui o que a gente vai fazer é, se o bloco estiver em repouso, né, lógico, a força de empuxo é igual à força-peso. Então, a força de empuxo é igual à densidade do fluido vezes o volume submerso vezes a gravidade é igual à força-peso, que é massa vezes gravidade. Aqui nessa situação, a gente pode fazer uma simplificação das gravidades e eu vou trocar essa massa bem aqui, ó, tá? E eu tenho que densidade é igual a massa sobre volume, então a massa é igual a densidade vezes o volume, certo? Então, eu vou ter a densidade do fluido vezes o volume submerso é igual à massa, que é a massa do bloco total. Então, eu tenho a densidade do bloco vezes o volume total do bloco. E aqui eu vou fazer mais uma troca, tá? O volume de qualquer figura geométrica, ele pode ser determinado como sendo área da base vezes altura, certo? Então, trocando volume nessa equação, eu vou ter a densidade do fluido vezes o volume submerso, ele vai ser a área da base vezes a altura submersa, que é o Hzinho. Enquanto no segundo membro eu tenho a densidade do bloco vezes o volume total é igual à área da base vezes a altura total, que é a altura, que é o Hzão. Então, nessa situação, eu também posso cancelar, nessa equação, eu também posso cancelar as áreas da base, porque é a mesma figura, tá? Então, essa altura submersa, né? Só para dizer que a altura que está embaixo da água, ela é dada pela razão entre a densidade do bloco vezes a altura total, dividido pela densidade do fluido. E aí eu tenho, vou trazer isso para cá, essa altura submersa, ela vai ser a densidade
densidade do bloco, que é igual a 800 quilos por metro cúbico, vezes, deixa eu só colocar as unidades, só para mostrar uma coisa interessante para vocês, quilos por metro cúbico, vezes a altura de 6 centímetros, tudo isso dividido pela densidade, tudo isso dividido pela densidade de 1.200 quilos por metro cúbico. E aqui, pessoal, eu coloquei de propósito, eu coloquei as unidades das grandezas físicas dentro da minha equação, para eu verificar se eu preciso ou não fazer alguma transformação de unidade. As unidades de densidade vão se cancelar, tá? Então, vai sobrar somente a densidade, a unidade de centímetro, que é a qual vai estar medindo essa altura submersa. Então, nesse caso específico, eu não preciso me preocupar em transformar esses centímetros, certo? Então, a minha altura submersa, ela vai ser 800 vezes 6 dividido por 1.200. Isso aqui dá, dividido por 1.200. Aqui eu vou ter uma altura de 4, e a resposta vai estar em, certo? Então, dessa forma, né, igualando o peso ao empuxo, a gente consegue determinar quem é essa altura submersa, certo? E aqui, esse tipo de problema é interessante que a gente pode brincar com essa situação em várias situações. Por exemplo, tá? Por exemplo, vou fazer aqui de preto para poder diferenciar. Se eu considero que esse bloco é uma jangada, e eu coloco um cara aqui em cima, então ele acrescenta mais uma força-peso aqui, então tem mais uma massa do passageiro aqui em cima, então seria, nessa situação, seria eu adicionar mais uma massa. Opa, aqui está parecido com Mercúrio. Massa do homem vezes a gravidade, né? E aí eu determinaria qual é a nova... Se eu colocar uma pessoa em cima desse bloco, né? Se eu colocar uma pessoa como se isso fosse uma jangada, eu estou acrescentando mais massa sobre o meu sistema, consequentemente, essa altura aqui, quer dizer, essa altura submersa iria aumentar, que eu estou fazendo com que a jangada baixe mais em relação ao nível de separação entre o ar e a água. Tá? Então, posso brincar com esse tipo de situação de várias maneiras diferentes. Tá? Só para exemplificar aqui o que a gente pode encontrar nesse tipo de questão. Ok? Vamos em frente. Aqui. Pronto. Bom, nessa parte da aula, a gente vai fazer uma quebra de assunto, tá? Eu quero explicar isso aqui rapidinho, para a gente encerrar o assunto de fluidos na aula de hoje, certo? Depois fazer exercícios, certo? Mas eu queria correr um pouquinho com o assunto e falar logo de fluidos em movimento, logo na aula de hoje, porque terminou que a gente perdeu um pouquinho mais de tempo com relação à prova, tá? Então, vale a pena a gente avançar um pouquinho no conteúdo para sobrar tempo hábil a gente discutir sobre APS, fazer mais exercícios e tudo mais. Então, por isso que eu resolvi antecipar esse conteúdo logo para a aula de hoje, tá? Tudo que a gente viu até agora com fluidos em repouso, a gente chamava de hidrostática, tá? Agora, quando eu colocar um fluido em movimento, esse assunto, ele é chamado de hidrodinâmica, tá? Então, eu vou colocar os fluidos em movimento. Nessa situação de hidrodinâmica, eu tenho basicamente duas equações que eu quero comentar com vocês.
A equação da continuidade e a equação de Bernoulli, tá? Mas, para a gente poder trabalhar com essas duas equações, eu tenho que primeiro levar em consideração que eu estou utilizando um fluido ideal, tá? E aí, para se aplicar, né, para a gente levar em consideração o fluido como ideal, eu tenho que realizar uma série de aproximações. Então, para um fluido ser considerado ideal, as aproximações que a gente vai fazer são as seguintes. O fluido está em escoamento estacionário ou então laminar, significa que esse escoamento laminar, você pode determinar uma certa velocidade, ela é válida para toda aquela camada de fluido que você está avaliando, diferente de um movimento turbulento, onde eu tenho turbilhões dentro do fluido. Isso faz com que a velocidade fique mudando constantemente. A segunda aproximação é de um fluido incompressível, ou seja, a mudança na pressão não causa mudança no volume. A terceira aproximação é um fluido não viscoso, que eu posso interpretar isso aqui como sendo um escoamento sem atrito, tá? E a gente vai até mencionar, vou até falar sobre viscosidade com vocês no assunto da próxima aula, certo? E por fim, eu vou ter um escoamento irrotacional, ou seja, eu posso considerar que uma partícula não rotaciona em relação a qualquer eixo. Isso significa dizer que o seu momento de inércia é constante ao longo do escoamento, tá certo? Vamos deixar isso aqui um pouquinho mais claro, esse tipo de classificação de fluido. Vamos tentar deixar isso aqui um pouquinho mais claro em relação a um exemplo na prática, tá? Então, vamos pegar aqui uma simulaçãozinha, onde eu tenho um fluxo de um fluido, tá? E eu vou considerar esse fluido escoando ao longo de um cano, e eu quero mencionar nessa situação as propriedades do fluido ideal, tá certo? Aqui ele está ficando mais lento com o passar do tempo, por conta da entrada de pontos, mas tudo bem. Vamos em frente aqui. Aqui eu tenho um escoamento, onde eu tenho uma quantidade de pontos que estão se deslocando da esquerda para a direita. Se você pegar e avaliar, se você pegar um ponto específico qualquer e acompanhar esse ponto ao longo do seu deslocamento, você vai perceber que a velocidade dele é praticamente constante, tá? Então, se eu pegar um sensor de velocidade aqui e aplicar ao longo desse escoamento, eu tenho praticamente a mesma velocidade em toda a camada de fluido. Então, esse escoamento, eu posso dizer que esse escoamento ele é laminar, porque eu tenho um perfil de velocidade bem definido, tá? Em outras palavras, se eu marcar um conjunto de pontos, eu não tenho distorção do meu elemento de fluido, tá? Então, esse retângulozinho preto, ele se mantém no mesmo formato ao longo de todo o escoamento, tá? Então, se eu marcar esse conjunto de pontos, ele não se deforma, porque eu tenho um escoamento laminar, tá? Todos os pontos, eles estão praticamente com a mesma velocidade. O fato desse fluido ser incompressível é dizer que, se eu variar a pressão nesse fluido, eu não vou ter variação de volume, tá? E eu quero chamar a atenção aqui para vocês, esse programinha ele é muito útil para a gente visualizar o caso de um fluido com atrito, tá? Então, eu vou colocar atrito agora no meu escoamento e vou marcar um conjunto de pontos. Nessa situação, com atrito, eu já tenho uma mudança de perfil de velocidade.
isso faz com que o meu conjunto de pontos pretos já comecem a se deformar, tá? E isso faz com que eu tenha um atrito, né? Fazendo com que a velocidade mude. Então, essa velocidade ela é diferente para cada ponto que você está avaliando, né? Você tem um perfil de velocidade, onde a velocidade diminui nas proximidades dos canos, né? Nas extremidades do cano, mas ela aumenta conforme você vai para o centro desse escoamento, ok? Bom, nessa situação, tá? Eu posso, né? Eu posso representar esse escoamento laminar que está sendo mostrado nessa situação. Esse escoamento ele possui atrito. E a gente pode verificar isso justamente pela diferença no perfil de velocidade desse escoamento. As velocidades são menores nas proximidades aqui do cano, e ela vai aumentando conforme você está no centro, né, conforme você está indo, aumentando em função do raio desse cano que você está utilizando, certo? Então, ele te dá um perfil, apesar de ser um perfil laminar, tá? Ele é um perfil laminar, mas que apresenta atrito. Ele está chamando de perfil laminar porque cada nível possui a mesma velocidade. Isso significa, aqui no meu cano, né, significa dizer o seguinte: se eu pegar o mesmo nível e andar com esse medidor aqui para a minha direita, todos esses pontos no mesmo nível têm a mesma velocidade. Essa velocidade só vai estar mudando em função do raio, né? Conforme você vai chegando no raio, eu vou ter a velocidade máxima e a velocidade vai ser mínima na região de proximidade entre o cano e o fluido, certo? Continuando. Bom, eu posso representar o escoamento do meu fluido ideal utilizando a noção de linhas de fluxo, tá? Uma linha de fluxo é uma representação geométrica do vetor velocidade do elemento de fluido naquele ponto que você está observando, certo? Então, se você quer saber a velocidade em um ponto específico, você determina uma reta tangente à linha de fluxo, e aí você vai obter o vetor velocidade, certo? Nessa figura aqui de cima, eu coloquei só para a gente verificar a diferença entre escoamento laminar e escoamento turbulento. Aqui eu tenho uma asa de avião, tá? Vista de perfil, e nessa situação, a gente tem embaixo da asa, né, em toda essa região aqui, embaixo da asa, fica claro, a gente vê um escoamento laminar, tá? Você consegue determinar muito facilmente como é que se comporta os elementos de fluido nesse ponto, tá? Você tem praticamente linhas retas que estão representando aqui a velocidade de escoamento, enquanto na parte de cima eu já vou ter movimentos turbulentos que já dificulta muito a gente determinar qual é a velocidade em um ponto, porque isso pode estar dentro de um turbilhão e essa velocidade está mudando constantemente, certo? Na figura da esquerda, eu queria mencionar com vocês a ideia de fluxo, certo? Eu tenho uma representação de linhas de fluxo, tá? E nessa situação aqui, esse fluido, ele vai ser barrado por um obstáculo, tá? E aí, o que acontece quando o fluido bate nesse obstáculo? Você pode prestar atenção nessa situação que o que ocorre aqui nessas proximidades é uma junção das linhas de fluxo desse líquido,
tá? O que que isso significa? Com as linhas de fluxo mais próximas, isso significa que eu tenho um vetor velocidade maior nessa região, tá? Aqui eu vou representar uma velocidade, né, em um ponto qualquer, e essa velocidade próxima a esse obstáculo, ela vai ser maior do que a velocidade ao longo de uma linha de fluxo num ponto mais acima, tá? Se eu considerar aqui essa velocidade 1 e aqui próximo ao obstáculo uma velocidade 2, eu estou afirmando que V2 é maior do que V1. Por quê? Pelo seguinte, um fluido, tá? Ele é contínuo. E o que significa dizer que uma substância ela é contínua? Significa dizer que ela não apresenta espaços vazios. Então, um fluido não é... Desculpa. Um fluido contínuo, ele nunca vai ter nenhum espaço vazio. Isso me diz o seguinte, que uma partícula, um elemento de fluido que está saindo ao longo de uma linha de fluxo, ela tem que percorrer o mesmo caminho ao mesmo tempo. Então, eu vou pegar dois pontos quaisquer, né? Eu vou seguir essa linha e vou pegar um ponto matéria, um elemento de fluido nesse ponto, e vou pegar um elemento de fluido nesse ponto, tá? Nessa situação, seguindo essa linha de escoamento, né, essa linha de fluxo, nessa situação inicial, eu posso considerar, sendo um escoamento ideal, né, vamos considerar assim, nessa situação inicial, todos dois possuem a mesma velocidade inicial. Mas, seguindo essa linha de cima e seguindo essa linha de baixo, a trajetória desses elementos de fluido vai ser diferente. Então, esse cara vai chegar aqui, né? Esse elemento de cima vai chegar aqui depois de ter percorrido um tempo t, e ao longo dessa linha de baixo, né, dessa linha de fluxo aqui de baixo, esse elemento vai chegar aqui embaixo, mas ele tem que percorrer o mesmo tempo t. Para que isso ocorra, sendo que a trajetória de baixo é maior do que a trajetória de cima, justamente porque o fluido tem que contornar o obstáculo, isso é compensado com um aumento de velocidade, certo? Então, a equação da continuidade, né, ela me diz o seguinte, se o fluido for incompressível, né, e a gente está levando em consideração que é um fluido ideal, eu tenho que ter o fluido como sendo incompressível, o mesmo volume que entra em uma determinada área tem que ser igual ao volume que sai por uma área menor. E para que isso aconteça, tá, eu tenho que compensar isso, nesse caso que eu estou fazendo, a área 1 sendo maior do que a área 2, para que o volume seja mantido constante, eu vou ter que compensar isso fazendo com que a velocidade 2 seja maior do que a velocidade 1, certo? Porque eu tenho que a mesma quantidade de fluido que entra tem que ser igual à quantidade de fluido que sai. E essa quantidade de fluido, para ela se manter constante, eu tenho que compensar isso com o aumento da velocidade, tendo em vista que eu diminuí a área de seção transversal nessa situação, tá? Então, essa aqui é a minha equação da continuidade. Área 1 vezes velocidade 1 é igual a área 2 vezes velocidade 2, certo? E aqui, pessoal, só para... Eu sempre esqueço de mencionar isso, tá? Só para a gente fazer uma distinção, eu vou começar agora
escrever velocidade como sendo um V minúsculo, e o V maiúsculo representa o volume, tá? Só para a gente fazer essa distinção. O V minúsculo, ele vai estar representando qual vai ser a velocidade do fluido, e o V maiúsculo eu quero usar para representar quem é o volume desse fluido que a gente está avaliando, tá certo? Só fazer essa distinção para ficar claro do que a gente está fazendo, tá? Então, por conta dessas áreas serem diferentes, eu tenho que compensar essas áreas diferentes com o aumento da velocidade, tá? Essa é a minha equação da continuidade. Então, o fato de vocês, quando for a um jardim, por exemplo, colocar o dedo na ponta da mangueira, você está fazendo diminuindo a área de saída do fluido, compensação você está aumentando a velocidade com que o esguicho d'água está saindo por essa mangueira, certo? Agora, o que ocorre com a pressão? Essa é a parte interessante que a gente vai ver na equação de Bernoulli, tá? A equação de Bernoulli, ela mostra justamente essa situação, de como a pressão se relaciona em um fluido em movimento, tá? Bom, eu posso definir ainda uma grandeza física chamada de vazão. Tá? Em outras palavras, a equação da continuidade, ela me diz que eu tenho uma vazão constante. Então, eu vou definir a vazão como sendo área vezes velocidade, tá? Então, eu vou chamar uma vazão, aqui o livro que eu utilizei, ele chamava de R, mas eu também já vi essa vazão sendo expressa pela letra Q maiúsculo, enfim, depende do autor, tá? Então, essa vazão, ela pode ser dada como área vezes velocidade, mas, no sistema internacional, essa vazão, ela é dada em metros cúbicos por segundo. Então, metros cúbicos também é unidade de volume, tá? Então, também posso expressar a minha vazão como sendo volume por intervalo de tempo, certo? Dessa forma, eu também posso calcular qual é a vazão. E aí eu posso calcular a vazão em relação a volume ou então em relação à massa, tá? Mas em ambas as formas, a equação da continuidade me determina que essa vazão ela é sempre uma constante. Tudo que entra tem que ser igual ao que sai, justamente porque o fluido é incompressível, tá? Nessa situação onde o fluido é incompressível, todo o volume de entrada tem que ser igual ao volume de saída. Você não tem acúmulo de fluido dentro do teu recipiente, certo? Ele não está nem enchendo, nem secando, né? Se a gente for pensar em acúmulo de fluido. Vamos em frente. Bom, a famosa equação de Bernoulli, ela pode ser demonstrada em função de trabalho e energia, tá? Eu não vou mencionar aqui a demonstração dela, ela está expressa... eu não fiz a demonstração, mas é bem simples. É a gente avaliar como é que é o comportamento do trabalho necessário que eu aplico uma força sobre essa área de entrada para fazer com que o elemento de volume entre nessa área, né, em comparação à energia potencial gravitacional e em comparação com a energia cinética, tá? Então, a gente pode fazer uma comparação da equação de Bernoulli para fluidos com a equação da energia, com a conservação da energia mecânica que a gente já viu
nos conteúdos passados, tá? Então, brincando com essa noção de trabalho e energia, a gente consegue demonstrar a equação de Bernoulli. E ela diz o seguinte: a pressão, que aqui é um termo que está relacionado com o trabalho, tá? A pressão, que é força, né? Então, o trabalho, que é força vezes deslocamento, né? A gente já pode fazer uma comparação. Eu quero aplicar uma força, fazer com que um elemento de fluido realize um certo deslocamento ΔX, por exemplo. Então, aqui já aparece um termo de trabalho que a gente vai simplesmente relacionar com a pressão. Depois, a pressão mais a metade da densidade vezes velocidade ao quadrado. Um termo que tem velocidade ao quadrado, a gente relaciona isso com energia cinética, tá? Trocando massa por densidade, certo? E aqui eu tenho um termo de ρgh, trocando massa por densidade, aqui seria massa vezes gravidade vezes altura, né? Fazer com que esse elemento de fluido se eleve de uma altura h, por exemplo, né? Então, esse termo aqui, ele está relacionado com a energia potencial, certo? E aí, como a energia se conserva, como a energia mecânica se conserva, eu tenho que todos esses trabalhos de energias são constantes. Então, você pode avaliar todos esses termos numa situação inicial, isso tem que ser igual a uma situação final, tá? Então, você pode comparar isso aqui a uma situação inicial e comparar a esses mesmos termos em uma situação final, porque a energia se conserva, tá? Então, você tem pressão mais a metade da densidade vezes velocidade ao quadrado, mais densidade vezes gravidade vezes altura. Onde eu tenho um termo relacionado ao trabalho, energia cinética e energia potencial. Bom, o importante é a gente conseguir interpretar corretamente essa equação de Bernoulli. Então, vamos ver aqui alguns exemplos, né, algumas consequências da equação de Bernoulli. O que vocês acham que acontece no caso que eu expliquei de fechar a metade de uma mangueira? Quando você está aumentando a velocidade, vamos ver o que acontece. Ó, vamos pegar aqui a primeira consequência. Tá, desculpa. Vamos pegar a primeira consequência como o fluido parado, tá? Num fluido parado, as velocidades são zero, né? As velocidades são iguais e são zero. Isso significa cortar os termos de energia cinética, tá? Em um fluido parado, a gente recai numa situação do teorema de Stevin. A pressão num ponto 2 depende da pressão num ponto 1, mais densidade e gravidade vezes altura, que é essa diferença entre os níveis 1 e 2, eu vou relacionar simplesmente como sendo altura ou então profundidade entre os níveis. Então, o teorema de Stevin é um caso particular da equação de Bernoulli quando o fluido está em repouso, certo? E interessante que eu posso verificar aqui o seguinte também. Vamos supor que as velocidades não sejam zero. Vamos supor que ele está em um escoamento constante. A gente também pode aplicar o teorema de Stevin no caso de um escoamento com velocidade constante, certo? Vamos em frente. Agora, vamos supor que aqui eu estou pegando, né, essa demonstração da equação de Bernoulli é feita com canos que estão variando de altura, né? Eu tenho uma entrada em uma altura y1 e uma saída em uma altura y2. Mas vamos supor que essa altura não varie, certo? Fazendo com que y1 seja igual a y2. Eu vou cancelar os termos
de energia potencial. Então, a pressão se relaciona com a velocidade, mas isso tem que ser constante, tá? Então, uma consequência da equação de Bernoulli é o seguinte: se a velocidade aumenta, né, quando eu tenho um fluido que se move horizontalmente, se a velocidade aumenta, a pressão diminui, certo? Então, no caso onde você pega uma mangueira e tampa metade da saída da mangueira com o seu dedo, você está aumentando a velocidade, mas você está diminuindo a pressão, certo? Vamos verificar isso. Deixa eu ver. Só aqui eu termino o slide, e aí eu quero verificar essa consequência da equação de Bernoulli. Isso aqui está travando tanto. Deixa eu só pegar esse mesmo programinha, pessoal. Acho que eu já baixei isso aqui. Deixa eu tentar abrir isso aqui, só para ver se eu consigo. Ele está meio parado, esse negócio. Só para fluido e pressão. Pronto. Tem hora que ele dá uma travadinha. Quando ele vai gerando os pontos, ele tá diminuindo a... Deixa eu abrir esse cara aqui de novo, sem ser no browser. Ué, por que ele não abriu? Fluido e pressão. Enfim, esperar. Bora ver aqui o seguinte, vamos tirar o atrito desse cara, vamos reiniciar tudo só para ele começar do zero. Não, sem atrito. Vamos colocar aqui o meu sensor de velocidade, tá? Primeiro ponto que eu quero avaliar com vocês, nessa situação, é a equação da continuidade, certo? Eu tenho, nesse caso, vou colocar aqui um medidor de fluxo, nesse primeiro ponto, eu tenho uma área de seção transversal de 3,1 metros quadrados, tá? E aí, nessa situação, eu posso mudar a espessura do cano, tá? E eu vou fazer isso diminuindo, estreitando aqui as dimensões desse meu cano, e isso vai passar de 3,1, eu vou diminuir isso para 0,8 metros quadrados, tá? Então, estou mudando, estou variando a área de seção transversal do cano, e, de acordo com a equação da continuidade, se eu diminuir a área, consequentemente, eu tive que aumentar a velocidade, tá? A velocidade é tão grande que nem aparece o vetor aqui, ó, certo? Então, dessa forma, eu garanto que o volume é constante, certo? Que a gente está tratando de um fluido incompressível, o mesmo volume de entrada é igual ao volume de saída. Isso, para que essa condição se mantenha, eu tenho que compensar isso, o estreitamento do cano, eu tenho que compensar isso com um aumento de velocidade. Ok? Agora, de acordo com a equação de Bernoulli, o aumento de velocidade, ele vem acompanhado de uma diminuição de pressão. Então, eu vou pegar aqui um sensor de pressão e colocar aqui na entrada, tá? Que ele está apontando nesse ponto aqui, ó. Ele está apontando para uma pressão de 122 kPa. Se eu pegar o outro medidor de pressão e colocar ao mesmo nível, né, que eu teria que desconsiderar a variação da energia potencial gravitacional, nessa situação, colocando o medidor de pressão ao mesmo nível, note que eu tenho uma diminuição de pressão. Na entrada deu 122,
aqui dentro do estrangulamento desse cano, a gente tem quase 104 kPa. Certo? Então, o aumento de velocidade, ele veio acompanhado de uma diminuição de pressão. Ah, professor, e se eu fizer o contrário? Se eu aumentar a área de seção transversal desse cano, o que, que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa, só que em sentido contrário, tá? Eu tenho uma velocidade de entrada de 1,6 com uma pressão de 121, aproximadamente. Se eu alargar o cano, tá? Se eu aumentar aqui a área de seção transversal desse cano, eu vou diminuir a velocidade e, consequentemente, eu vou aumentar. Consequentemente, eu estou aumentando a pressão, tá? Na entrada eu tinha 121, aqui no meio eu tenho 123, certo? Ficou claro isso, pessoal? Alguma dúvida? Bom, deixa eu parar aqui. Deixa eu salvar isso aqui. Letícia, tu conseguiu tirar a tua dúvida? Quer comentar alguma coisa agora? Vocês têm alguma dúvida ainda, pessoal? Bom, então é o seguinte.